Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade à nossa disciplina de avanços tecnológicos, nós vamos falar um pouquinho sobre radiologia veterinária. Então, a radiologia veterinária ela é uma área de atuação dentro da radiologia médica, tá? Normalmente, essa atuação ela é direcionada para as clínicas veterinárias, as clínicas específicas de atendimento veterinário. Atualmente, a gente tem ambientes de diagnóstico por imagem exclusivo para animais. E a gente tem também os animais de grande porte, alguns deles, inclusive animais selvagens, que necessitam fazer essa realização de exame mais específico, como tomografia, ressonância. Atualmente a gente tem radioterapia, ultrassonografia. Então a gente tem todas as áreas de atuação da radiologia já inseridas dentro desse ambiente veterinário, tá? Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a área da radiologia veterinária ela não engloba somente o raio-x, tá? Apesar de ser uma das principais atuações. Mais do que isso, é uma área abrangente e essencial no dia a dia da clínica veterinária. Nós podemos dizer que está se desenvolvendo a passos largos e suas aplicações têm se tornado cada vez mais presentes no dia a dia do médico veterinário. Hoje, os principais tipos de exame utilizados são o raio-x convencional, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a radioterapia e a medicina nuclear. E tem a ultrassom também, que é bem utilizada, que não está sendo citada aqui. Então, normalmente, esse posicionamento desse animal para realização de exame, seja o porte dele, tá? Pequeno, grande, médio porte. Esse animal ele vai necessitar de uma contenção, né? Porque mesmo que eu tenha um animal dócil, né? Em que o dono diga para ele fica assim, fica assado, o corpo dele, a anatomia dele não facilita todos os posicionamentos que são necessários fazer. Tá? Então, a estrutura da coluna vertebral do animal ela é diferenciada, o tórax tem uma estrutura diferenciada, membros superiores e inferiores, as patas, tem um posicionamento diferenciado. Então, devido a essa estrutura, essa anatomia do animal, a gente vai ter uma necessidade de uma contenção mais diferenciada, tá? Então, o que é a radiologia veterinária, né? Ela utiliza a radiação ionizante para fazer a avaliação de estruturas internas do corpo dos pacientes com auxílio de equipamento. Então, é a mesma coisa que a gente tem no raio-x médico dentro dos hospitais que a gente faz no dia a dia. Então, é uma técnica essencial para diagnóstico de patologias, fazer acompanhamentos, verificação pré- e pós-cirúrgica. As radiações emitidas nesse tipo de técnica pode ser ionizante ou não, tá? Vai depender de qual método está sendo utilizado. Também podem ter origem diversas, como a sonora, no caso da ultrassom, eletromagnética ou corpuscular. Com isso, assim como na medicina humana, a radiologia veterinária vem evoluindo constantemente e as aplicações vão desde o diagnóstico por imagem até a radioterapia e a medicina nuclear. Assim, a radiologia veterinária é um importante meio de agilizar o diagnóstico e tratamento de patologias, tendo em vista que, quando um animal é atendido com uma doença ou um ferimento, nem sempre as causas e a extensão dos sinais são facilmente identificadas. Portanto, esse conjunto de técnicas entra com suporte ao rápido atendimento, adicionando segurança ao trabalho do médico veterinário, bem como fornecer dados para uma melhor orientação quanto ao tratamento mais adequado. Sendo assim, é um elemento necessário para decidir quando uma intervenção cirúrgica é indicada. Principalmente porque, no caso dos animais, eles não vão ter a possibilidade de nos dizer o que está acontecendo, o que eles estão sentindo. Então, na medicina humana, a gente tem um pouquinho mais de facilidade nesses trâmites de diagnóstico, porque o paciente, por vezes, consegue descrever o que está sentindo. Já na medicina veterinária, a gente não tem, tá? Então, tem muitas situações, por exemplo, que o animalzinho chega até o atendimento veterinário e o relato do dono é só que ele está amuadinho, que ele não está conseguindo comer, que isso, que aquilo outro.
E aí, muitas das vezes, a gente faz um raio-x e aí a gente, às vezes, até encontra alguma coisinha que o animal ingeriu, tá? Às vezes, o animal fugiu e foi atropelado e aí ele retorna para casa, o dono não sabe o que aconteceu, enfim, tá? Então, dentro da medicina veterinária, o diagnóstico por imagem, ele vai facilitar alguns processos que, por o animal não conseguir se comunicar e nos dizer o que está acontecendo, ficam dificultados na obtenção desse diagnóstico. Então, a gente tem aqui alguns animaizinhos sendo posicionados para a realização do exame. A gente tem um cachorrinho. Cachorros e gatos são praticamente o dia a dia de uma clínica, mas a gente tem os animais exóticos, que tem pessoas que têm largatos, tartarugas, etc. Tá? A gente tem aqui até, inclusive, um hamsterzinho aqui sendo posicionado para a realização do exame. E a gente tem um cavalo, que é um animal de grande porte, tá? Então, a gente consegue verificar aqui que, em todos os casos, é necessário uma contenção específica para a realização desse exame, tá? Porque o animal ele não consegue entender o que é necessário para colocar na posição e nós temos o conhecimento dessa posição correta. Muitas das vezes o paciente humano, se ele não for orientado de forma correta e não for explicado para ele exatamente o que a gente quer obter, o posicionamento vai sair correto. Você imagine com um animal. Então, no diagnóstico através de radiologia veterinária, os exames são realizados com equipamentos de raio-x, tomografia, ressonância, além da integração da medicina nuclear, tá? E radioterapia. E o método é escolhido de acordo com a suspeita a ser diagnosticada e a facilidade de realização do exame. Os equipamentos de raio-x utilizados podem ser fixos, móveis ou portáteis. Tá? Vale a pena destacar que, em todos os casos, é preciso ter um profundo conhecimento sobre os melhores posicionamentos e as incidências da técnica radiográfica para o animal. Tá? Então, por exemplo, se você for fazer uma radiografia de tórax, arcos costais, não vai ser o mesmo procedimento, vai ser bem semelhante, mas não vai ser o mesmo procedimento do exame para um humano, tá? Para um paciente humano. Por quê? Porque a estrutura anatômica é diferente, os órgãos ficam posicionados de forma diferente, tamanhos diferentes, e enfim, tá? Então, não é igual, é parecido, mas não é igual. No raio-x veterinário, as imagens adquiridas são de um mesmo plano, portanto, o médico veterinário muitas das vezes precisa fazer 2 ou mais projeções, né? Nesse modo, gera uma imagem bi ou tridimensional. Isso aí é a mesma coisa que a gente faz no raio-x do paciente humano. A gente faz 2 incidências ou 3 incidências para que o médico tenha mais projeções de uma mesma imagem, tá? É importante destacar que um exame bem rápido e ideal para avaliação de órgãos da cavidade abdominal, torácica e também de ossos e articulações de animais de diversos portes. Uma das aplicações mais comuns é no diagnóstico de fraturas, bem parecido com o raio-x humano. Tá? Aqui a gente tem um cachorrinho dócil, que é uma maravilha, deitadinho, quietinho, sendo examinado. A tomografia também é um método de diagnóstico que tem como base a radiologia veterinária. A técnica é utilizada para dar visibilidade a algumas estruturas que necessitam de investigação mais dinâmica. Por meio de contraste, assim como no raio-x, a tomografia permite estudar alterações de forma dinâmica, ou seja, com o movimento, ao contrário do que o raio-x fornece para a gente. A imagem do raio-x é estática. Assim, a tomografia emite radiações que são absorvidas de diferentes formas pelos variados tecidos do corpo do animal. E, portanto, ele possibilita uma análise corporal profunda e permite a geração de radiografias transversais, que produzem imagens tridimensionais do corpo em forma de fatias. Então, permite o acesso que só seria possível com métodos de exame muito mais invasivos, tá? Então, no caso da tomografia, é o mesmo esquema de uma tomografia para um paciente humano, tá? A gente vai ter, num primeiro plano, as imagens nos cortes axiais e, após reconstruções dessas imagens, a gente vai ter planos sagitais e coronais. E, juntando os três, a gente vai ter uma imagem tridimensional, tá? Então, a tomografia ela consegue nos fornecer um diagnóstico mais profundo, uma visualização mais nítida dos órgãos internos,
tá? Então, ela dá uma amplitude maior de diagnóstico dentro do objetivo que se quer alcançar. Aí aqui tem uma tomografia e um jacaré ou um crocodilo, não sei diferenciar quem é quem, realizando um examezinho aqui de TC. A ressonância magnética é uma técnica que é mais recente no diagnóstico veterinário, porém atua na obtenção do diagnóstico concreto e seguro. Ela é muito utilizada para diagnosticar problemas neurológicos de diversas naturezas. Também é uma excelente aliada na identificação e localização de problemas e alterações de maneira precoce do sistema nervoso central e periférico, exames do cérebro de modo geral. Permite observar possível com clarência de variações físicas e químicas dos tecidos dos animais. Isso é possível devido à possibilidade de monitorar o comportamento das moléculas de hidrogênio que compõem cada tecido do órgão sob o efeito do campo magnético, que é basicamente como as imagens de ressonância são formadas, tá? Então, as imagens de ressonância, a ressonância não utiliza radiação, essas imagens, elas são adquiridas através da excitação dos núcleos dos íons do hidrogênio. Tá? Então, como o nosso corpo ele é composto, em sua maioria, por moléculas de água, a gente tem hidrogênio em praticamente todos os lugares do corpo. Então, em todos os lugares do corpo, praticamente, a gente consegue obter uma excelente resposta para obter imagens de ressonância. Um dos únicos lugares onde essa imagem não vai ter um padrão de resposta tão alto quanto nos outros é no pulmão, porque a gente tem menos moléculas de hidrogênio no pulmão do que no restante do corpo, tá? Então, basicamente, as imagens de tórax para pulmão, elas são melhores na ressonância, elas são melhores na tomografia do que na ressonância, tá? Embora a resolução obtida por meio de ressonância magnética seja inferior em algumas situações, como a tomografia, ainda assim ela traz uma série de vantagens para uma análise do exame para neurologias que vão dar maior qualidade, tá? Desvantagem que a gente vai ter em larguíssima escala da ressonância em relação à tomografia quando a gente fala de animais. Tá? A ressonância é um exame demorado, é um exame longo e é um exame em que o movimento prejudica totalmente o exame, tá? Então, os animais sempre vão precisar realizar esse exame sedado, tá? Dependendo do porte do animal, ele também faz a tomografia sedado, tá? Porque um animal muito grande, por exemplo, um tigre, um leão, um jacaré ou um crocodilo, não tem nenhuma possibilidade de colocar esse animal e ele ficar estáticozinho lá para fazer o exame, eles vão fazer o exame sedado, tá? Então, a sedação não é o maior problema da realização do exame, tá? Eu acredito que na maioria das vezes o problema seja a locomoção, né, entrada e saída desses animais no maquinário para realizar o exame. Aí aqui a gente tem algumas demonstrações. Essa aqui onde está o cavalo é uma ressonância de extremidade, tá? Aqui a gente tem um cachorrinho fazendo na ressonância de campo aberto. E aqui em cima a gente tem um cavalo. Olha como é que o posicionamento é todo diferenciado, precisa de um colchão específico para poder acomodar a parte da coluna do animal, que tem uma formação anatômica totalmente diferente da nossa. Medicina nuclear veterinária. A medicina nuclear veterinária é uma frente da radiologia veterinária que nos permite uma visualização da anatomia e da fisiologia. Por isso, utiliza isótopos radioativos marcadores para melhor visualização de estruturas, diagnóstico e acompanhamento de patologias. Os principais exames que são realizados são em pequenos animais, tá? Cintilografia óssea, cintilografia renal, perfusão cardíaca e perfusão pulmonar. São os que normalmente são feitas em maior quantidade, tá? É realizado em exames de grande em animais de grande porte também? Sim, mas numa escala bem menor. Por quê? A quantidade de radioisótopos que vai precisar ser utilizada num cavalo, por exemplo, que tem 400 quilos, tá? Então, nos animais de pequeno porte, a gente consegue fazer uma quantidade menor de radioisótopo e aí o controle consegue ser melhor, tá?
Num animal de grande porte, a quantidade vai ser maior, automaticamente esse controle fica um pouco mais difícil. Aí aqui a gente tem um leão, ó, posicionado para fazer um examezinho. Sedado, obviamente, pode ver que ele não está contido, não está amarrado, está sedadozinho. A radioterapia é um tipo de tratamento de câncer que é bastante eficaz, tá? É uma área promissora, tendo em vista que o câncer é uma causa das mais comuns entre a morte dos animais pequenos. No entanto, quando o diagnóstico no início da doença, o tratamento radioterápico consegue erradicar o tumor e fazer com que o animal tenha uma melhor qualidade de vida. Aí aqui a gente tem o cachorrinho posicionado para fazer o tratamento radioterápico, mesmo procedimento que é feito para o humano, tá? A única diferença é que na maioria das vezes o animal vai fazer sedado e o humano só em situações bem específicas que ele realiza esse exame sedado, tá? Espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima parte vai ser a radiologia odontológica. Até a próxima.